É isso aí, pessoal. Sou o Yuri Vasconcelos. Essa é a apresentação do Super Gibi das brincadeiras tradicionais. Dá uma olhada só. Tudo parece que já está pronto quando você vê a publicação, né? Mas olha só, pessoal. Teve teste em cima de teste, desenho em cima de desenho. Essa parte aí, por exemplo, são as fontes que a gente tentou usar no início, depois a gente foi mudando. O trabalho foi feito no Procreate, no iPad, e todas as configurações que eram definidas de fonte, de tamanho, tinham que ser salvas, né, para a formatação permanecer. Alguns desenhos foram feitos à mão. Esse, por exemplo, fiz num caderno, aí depois eu digitalizei e levei para o desenho, e virou uma das historinhas do nosso Super Gibi das brincadeiras tradicionais. Galera, foram muitos meses de layout, porque a gente tinha um texto inicial, né? Olha aí, revisar sangria, é importante. A gente tinha um texto inicial, uma história inicial e depois algumas histórias menores. E veio todo esse trabalho de testes de cor, de testes de desenho, né? De criação de personagem, de criação dessas personalidades. Porque quando a gente tem uma narrativa inicial, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar no desenho. Então, assim, tinha alguns layouts e tudo mais, né, e dá para ver alguns testes de fonte que eu fui fazendo, né, porque é importante, antes da gente balonar, da gente entender mais ou menos qual fonte que a gente vai usar para a gente poder ter uma formatação melhor, né, uma visualização, porque uma das preocupações que a gente teve, né, nesse Super Gibi das brincadeiras tradicionais, é a pessoa com baixa visão também poder ler, né, uma pessoa que tem alguma dificuldade visual, além das pessoas com deficiência visual, que também precisam estar incluídas nesse processo. Aquele que apareceu agora foi o Giliard, ele é da Inclua. É uma galera muito bacana que fez a audiodescrição, né? As pessoas cegas também têm o acesso, né, a esse Super Gibi, e as pessoas também com baixa visão conseguem escutar o audiolivro com audiodescrição. Já está no nosso site, feitoparabrincar.com. E aí eu vou passando as páginas para vocês terem uma ideia. Foram 48 páginas, foram meses e meses de trabalho, né? Eu fui o autor da história, também fui o ilustrador, colorista, né? Acabei ficando com essa parte toda, né, da diagramação também, né? Tive a ajuda da supervisão de edição do Rafael Alvarenga, que também ajudou nessa parte de contato com a gráfica, né? A gente fechou a gráfica logo no início do ano 2024 para a gente conseguir um preço legal. E eu fui colocando, gente, olha só, a primeira ideia de capa. Aí, olha só, aí tem várias ilustrações. Fui colocando as páginas, pessoal, porque eu fiz várias, a gente chama de bonecas, né? Várias impressões para ver o que faltava. E as capas têm orelhas, né? Nossa capa ficou com um tamanho bem legal. Nossa edição tem 26 por 17, né? Mais as orelhas de 7 centímetros. Ficou bem legal, mas é muito conteúdo, porque além das histórias, teve a biografia, né, do artista convidado, né? Tem obras também do artista Ivan Cruz, né? As brincadeiras com influência na obra dele, né? Na sua série Brincadeiras de Criança. Ivan Cruz, para quem não sabe, é o meu pai, ele é artista plástico. Aí tá aparecendo a reunião que a gente fez, né? A reunião da SESEC RJ, né? Que é a realização desse super edital, né, gente? Um edital maravilhoso que foi da Lei Paulo Gustavo, que promoveu a realização. Olha eu aí trabalhando e reunindo, gente. Reunindo com o pessoal e desenhando. Reunindo e desenhando, né? Aquela reunião foi para ter mais alguns detalhes, ter algumas... pontuar coisas, né, que a gente precisava pontuar. Olha a capa aí. Aí a ideia de colocar o código de barra dentro de uma cachoeira. A própria logo da Feito para Brincar do nosso projeto, eu revitalizei, né? Fiz um novo desenho para ela. Olha um teste de cor aí passando, alguns testes de cores, para tentar entender um pouco como é que ia ficar isso no papel, né? Porque o desenho, a princípio, foi feito todo preto e branco. Então, a princípio, tentar entender como é que os personagens iam dialogar, né? Visualmente, e também com os balões, intercalados por explicações das brincadeiras, né? Tem algumas explicações das brincadeiras,
E foi muito legal, porque depois de tudo isso, né, eu tive que enviar os textos todos para revisão, né, da super revisora Amanda do Vale, que fez um trabalho muito legal. Olha um quadro aí que eu peguei de base para fazer uma ilustração conjunta do Ivan Cruz com os meus desenhos. E foi muito legal porque a Amanda devolveu, né, os textos com o olhar, né, daquele português que a gente quer colocar nos nossos quadrinhos, que eu realmente sou muito bom de desenho, mas a minha escrita ela tinha muita vírgula, ela catou um monte de vírgula. E fui revisando, gente, porque é importante a gente entender que cada etapa, olha aí, ó, reuniões com o nosso supervisor de edição, né, o nosso Rafael Varenga, que deu maior força pra gente. E é legal ver que, por exemplo, as reuniões com a equipe, né, da Inclua, de audiodescrição, né, o Giliard, a Cíntia, todo mundo que nos atendeu muito bem, fez um trabalho maravilhoso. A cada hora as etapas iam em paralelo sendo construídas, né? Os próprios super recados, as pessoas que eu tinha que contactar para poder mandar os textos, né? Foram textos colocados ali logo no início do nosso livro. Então é muito legal ver, olha só, os testes de cor, como é que é trabalho, pessoal. Foram 48 páginas, né? Nosso volume 1 do Super Gibi tem 48 páginas. Então, o que acontece? Nessas 48 páginas, tem, além das histórias, tem capa, tem contracapa, né, tem ficha catalográfica, e aí a gente tem que ir finalizando os desenhos ao mesmo tempo e conversando com a assessoria de imprensa, no caso foi a Fernanda Carriço, né, a questão das fotos, produção de fotos e assistência de produção com a Mariana Hitt. Então, assim, você vai conversando com um monte de gente e vai desenhando, e vai pintando, e vai desenhando, e vai pintando, e vai revisando o seu próprio desenho, vai olhando detalhes, vai colocando camadas, né? Aí ele já tem, você percebe essas artes que já tem a margem de segurança, né? E a questão da linha também de corte, né? Que a gente perde papel quando a gente faz. Então, são margens que a gente tem que estar trabalhando desde o início, né? Com essa segurança para a impressão posterior. Olha a capa aí bem no iniciozinho, mas primeiras ideias, a capa aberta. Olha o meu escritório aí, ó, eu trabalhando já imprimindo. Essa é a versão 3.0. Eu imprimi as 48 páginas do gibi 6 vezes. Eu tive que fazer as impressões para poder olhar no papel. Lógico que eu imprimi preto e branco, né, galera? Por que preto e branco? Porque, afinal de contas, é muito caro, né? Ter uma impressora colorida, imprimir o tempo todo as páginas coloridas fica impraticável. Aí eu fui finalizando em preto. É legal perceber que a arte de finalização em preto já dá uma visão bem legal de como vai ficar a história em quadrinhos. E ainda faltava a questão da cor, porque eu trabalho muito as questões das cores. Eu revisitei aí o layout inicial para poder ver a ideia inicial. Essa foi a primeira página que eu colori. Então, assim, dá para dar uma olhada de como ia ficar. Eu fiz uma impressão colorida para dar uma olhada. Mas para tentar entender como é que ficaria isso no papel, né? Porque, olha só, o processo é minucioso, porque assim, a gente quando fala em desenho digital, é lógico que tem muitos detalhes que a gente acaba não precisando refazer, porque se fosse um papel, por exemplo, eu colorisse, eu teria que colorir novamente. Mas são muitas e muitas camadas, eu fiz em alta resolução, e tudo isso com uma infinidade de detalhes, né? Pelo fato da resolução ser muito alta, eu não tinha muitas camadas para fazer. O próprio programa dá uma limitada por causa da questão toda da resolução. O arquivo ficou muito, muito pesado. Para vocês terem uma ideia, cada página dessa exportada, né, ficou com de 30, 40, às vezes até 50 megas uma página, né? Então, assim, cada arquivo eu fui fazendo, fui colocando as camadas, né, fui sobrepondo essas camadas e fui trabalhando. Você vê que o traço aí vai saindo, né, pedacinho por pedacinho, aí já estava uma parte de acabamento mesmo, de sobreposição de cores, de tentar entender essa dinâmica. As paletas, né, das personagens já estavam desenvolvidas, né, cada personagem já tinha sua cor de pele, as cores dos figurinos, e é muito legal ver como funcionava já essa questão da diagramação,
né, desses balões, dos textos, da fonte. Como eu disse, né, as pessoas com deficiência visual, né, também têm acesso, no caso da audiodescrição, né, eu queria conseguir ler sem meus óculos, né? Então, assim, o texto é aumentado e o texto é facilitado também. Um dos primeiros layouts da capa inteira, aí tem a parte, né, dessa diagramação, para a gente poder tentar visualizar ali que foto que eu vou usar, será que vai ser isso mesmo? O título ficou bom, o título ficou ruim. Gente, eu refiz cada página dessa pelo menos umas de 5 a 10 vezes, sabe? De ter que refazer alguns detalhes, refazer alguns textos, de revisar português, de revisar, mandar para a revisora dúvidas, né? A Amanda recebeu muitas dúvidas minhas que eu tive que reenviar para ela. Então, assim, foram muitas ações até o lançamento do Super Gibi das Brincadeiras, pessoal. Aí a questão dos passatempos, né? Eu fiz questão de colocar os passatempos, porque a arte educadora Ana Luísa Barbosa, que faz parte, né, do projeto Feito para Brincar, e que ajudou nessa parte dos passatempos, dos roteiros, de tudo isso, ela foi me colocando questões e foi provocando situações para que eu desenhasse os passatempos. E a questão também dos testes, né? Testar uma foto, será que essa foto vai ficar legal? Será que essa foto diz o que eu preciso? Aí, no caso, né, testes de como é que vai ficar o QR Code de acesso da audiodescrição, que fica no verso, né, da capa. Então, tudo foi sendo pensado, feito e colocando na impressão. Imprimia, dava uma olhada, dava uma lida, voltava para o digital, imprimia, colocava, revisava. Num processo que levou cerca de 8 meses, pelo menos 8 meses. Né? Porque, na verdade, essa história, essa ideia do Super Gibi, ela é muito anterior. Ela tem mais de 10 anos, pessoal. Era um sonho meu colocar esse gibi, né, para fora. E graças a esse edital, graças a esse projeto, eu consegui, né, colocar em prática esse sonho. E foi um sonho, a gente diz que o sonho é a primeira etapa, né? E depois a gente precisa colocar muito a mão na massa. E tive a ajuda de muitas pessoas, e cada pessoa que eu encontrava, que trabalhava, né, o Aldo, muitas pessoas que eu ia perguntando, eles iam me dando dicas, né, ideias de como fazer isso, como fechar o arquivo, o que eu coloco, o que eu não coloco, né, até chegar à ficha técnica final. Então, assim, não é fácil, entendeu? É definir as coisas com o tempo. Ó, a fotinha que eu coloquei minha de criança, eu e a Ana Luísa ali, né, a questão de até chegar ao produto final, o quanto a gente trabalha. Mas é legal mostrar esse processo assim, bem dinâmico, bem corrido, assim, para vocês terem uma ideia de o quanto tem trabalho para chegar aí nessas cores, o quanto tem de trabalho para chegar nessa capa, né? Que eu faço sempre, gosto muito de fazer as capas abertas, como se fosse um grande postal, né? Um quadro enorme. Definir o QR Code, né? Definir o endereço final da audiodescrição, que na verdade se tornou um audiolivro, né? Registrar isso, né? Tirar fotos desse processo, porque a gente está desenhando, está fazendo, está escrevendo, está produzindo, está entrando em contato com a equipe, mas a gente esquece às vezes até de registrar, de tão corrido que é. Então é legal perceber que há uma necessidade de um trabalho em equipe, pessoal. Esse trabalho é bem autoral, né? Eu escrevi, fiz os desenhos, a diagramação, a finalização, mas eu tive uma equipe muito grande, né? Pude contar com as obras, né, do artista plástico Ivan Cruz, com toda a equipe que eu já citei aqui anteriormente, para fazer com que a gente chegasse num produto final na mão do público com qualidade e ao mesmo tempo que tivesse acessibilidade, ao mesmo tempo que tivesse qualidade também naquilo que está sendo falado, né? Nessa nossa preocupação em divulgar e lutar pelo direito do brincar. Então, assim, eu espero que vocês estejam curtindo assim, essa correria visual que eu estou fazendo, esse discurso visual. Mas olha só, para chegar nessa etapa aí, né, para chegar nessa etapa de finalização de camadas, de efeitos, de entender que linguagem seria a cada etapa do quadrinho, da história em quadrinhos, foi muito trabalho, pessoal. Foi bastante tempo de trabalho, porque
até chegar a gritar esse ueba. Demorou bastante. Tanto que a finalização dele, olha o Giliard aí, o trabalho de audiodescrição foi muito legal, pessoal, e é legal saber que todo mundo tem acesso ao livro completo, né? Tá lá no nosso site, você clica, vai um link direto para o YouTube, e lá no YouTube você tem, né, uma faixa de áudio linda, muito bem interpretada, muito bem feita pela equipe da Inclua, e que eu indico muito o trabalho deles, gente, é muito legal. Fizeram um trabalho muito primoroso, e eu acho que esse é o objetivo, das pessoas clicarem e saberem que é um trabalho de qualidade. Aí é um lançamento, pessoal, no dia 7 de dezembro, numa festa do Sindicato, né, Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP Lagos, né, aqui em Cabo Frio, fizeram uma festa. E aí eu fiz um lançamento nessa festa, olha que legal. Encontrei uma das primeiras diretoras de escola, professoras minhas, sabe? De quando eu era criança, de quando eu brincava muito dessas brincadeiras que eu estou retratando. E encontrar com essas professoras nessa festa foi encantador, né? Foi muito legal saber que tinha lá aquele clima legal, ó, Denise, de celebração, né? O nome da festa do chama Celebra. E para mim foi uma celebração de verdade, né? Poder mostrar para o público pela primeira vez o livro impresso. O livro chegou no dia 5 de dezembro, no aniversário da minha mãe. Foi muito legal saber que a vovó Vera, que está nos quadrinhos, foi presenteada e me deu de presente de aniversário a chegada. Gente, é legal ver que tudo isso precisa de uma divulgação. Então teve a questão também da oficina, né? Eu fiz uma oficina gratuita online, tá no nosso canal, nesse mesmo canal do YouTube que vocês estão assistindo esse vídeo. Tem essa oficina que eu fiz ali com uma galera que se inscreveu e foi muito legal, que tinha ex-aluno meu, tinha gente que nunca tinha desenhado, tinha gente que já tinha alguma experiência. E foi no dia 9 de dezembro, foi muito interessante, sabe? É legal perceber que tem muita gente interessada nas histórias em quadrinhos. Então é importante saber que essa oficina aconteceu com essas pessoas, mas que foi gravada. Então todo mundo pode ir lá assistir, né, e conferir o que rolou nessa oficina. E foi muito bom poder fazer esse lançamento. Teve a cobertura, né, da mídia regional, mídia local, mídia estadual, né, e a gente consegue perceber que aí tem um super release feito pela jornalista Fernanda Carriço, que fez assessoria de imprensa, e foi muito legal que essa mídia chamada Fonte Certa, ela publicou o release completo. Então é legal ver essa valorização, né, desse texto, né, elaborado que conta essa história. E aí, pessoal, a gente fez, além disso tudo, né, distribuições gratuitas dos livros, né, em escolas municipais, na PAI Cabo Frio, também na escola municipal Arlete Rosa Castanho, que é uma escola bilíngue, né, que é para pessoas com deficiência auditiva. Então é uma escola que ensina a língua brasileira de sinais e, né, a língua portuguesa. Aí, ó, tem algumas imagens da oficina, tinha momentos de colocar a mão na massa, provoquei o pessoal para desenhar. Então é muito legal ver que o Super Gibi está por aí e teve essa distribuição gratuita também com a ONG Cabo Frio Solidária, com várias escolas municipais em áreas de vulnerabilidade social, né, e tá os nossos banners lindíssimos, né, para divulgação. Para quem não conhece um pouco do nosso gibi, ó, tô dando uma passada de páginas aí para vocês darem uma olhada. Ficou num papel muito bom, numa gramatura boa, de qualidade, né, o tamanho dele de 26 por 17 centímetros, ficou bem legal para todo mundo poder curtir, ler e se apaixonar. Espero que vocês curtam. Esse é o Super Gibi das brincadeiras tradicionais. Valeu!